Pessoal, o tema do 4 do nosso ED 4 é a influência do Espiritismo no progresso. Nesse ponto de vista, nossa apostila começa abordando o aspecto científico do Espiritismo, né? Enquanto ciência, o Espiritismo prova a existência do mundo espiritual, né? Dentro dos fenômenos que são abordados no Espiritismo, as relações do mundo espiritual com o corporal e traz esse assunto de uma forma natural e não como algo sobrenatural, né? Tirando um pouco do misticismo que também temos que ver que Kardec, no contexto histórico que ele se encontra e que traz sua obra do Livro dos Espíritos, havia muito misticismo ao redor dessa nova doutrina, ciência e filosofia chamada Espiritismo, né? Em razão desses aspectos também, é que Cristo fez várias referências às relações entre o mundo espiritual e o corporal. Entretanto, muitas das questões que ele colocou não foram completamente compreensíveis, tanto à época que foram colocadas, como na falta de algumas explicações que o Espiritismo traz, elas não eram inteligíveis, né? E por isso realmente foram falsamente interpretadas muitas vezes, né? Então, o Espiritismo aparece aí como uma chave para a compreensão, porque ajuda a explicar tudo, entre aspas, com facilidade, né? Eu entendo que o Espiritismo, acho que nós temos que entender que ele é rico, ele é interessante, mas ele não pode ser a resposta para tudo. Nesse ponto eu acho até, por isso que eu coloquei entre aspas, que eu não acredito que ele tenha todas as respostas, né? Aspectos do Espiritismo. Bom, o Espiritismo tem o seu aspecto científico, moral e filosófico, né? Enquanto ciência, a gente percebe o lado científico do Espiritismo quando são observados os fenômenos, né? E quando se propõe as provas da existência do mundo espiritual, ou se coloca, ou se realmente prova-se, né? Na questão moral, nós vemos que é o seguinte: o aspecto moral do Espiritismo, ou doutrinário, vamos dizer assim, o que é o mais importante, é o aspecto mais importante, muito mais importante do que o lado científico do Espiritismo, né? E embora o Espiritismo deva ser estudado também na sua parte de fenômenos para melhorar a nossa compreensão, né? O que deve ser estudado e praticado são as questões morais, né? Enquanto filosofia, o Espiritismo ele é filosófico também porque é filosofia também porque quando o homem pergunta, interroga, cogita situações, né, quer saber o porquê, o que e o porquê das coisas, isso reflete nessa questão filosófica, né? No item 799 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso, os Espíritos respondem os seguintes aspectos, né? Eles afirmam que o Espiritismo contribuirá extinguindo e combatendo o materialismo, afirmam que o materialismo é uma chaga da sociedade, né? Também tem esse seu estímulo vamos dizer, no egoísmo e no orgulho, que tanto a gente tem abordado como chagas também, né? E o Espiritismo ele dá foco na vida futura, então promove essa melhoria na vida atual, né? O Kardec aborda também a questão de como é que ocorrem as propagações das novas ideias, né? Sendo o Espiritismo uma ideia nova, ele aborda um pouco como as ideias novas se comportam. Então, as ideias novas elas se difundem de forma muito demorada. E há de se observar que verdades, né, as ditas verdades de outros tempos caem por terra. Então, assim, o tempo é que vai realmente colocar em destaque as ideias que realmente merecem perdurar ao longo vamos dizer assim, ter sua verdade duradoura, né? Os loucos de hoje são expressão da mais pura verdade de amanhã. Então, algumas ideias que são inovadoras ou até perturbadoras do status quo atual, no futuro elas vão ser comprovadas. Não quer dizer que também que toda ideia nova deva ser acolhida, mas boa parte das ideias novas
que vão assumir, né, a predominância no futuro, elas surgem como algo tão inovador que é taxado muitas vezes de louco. Ainda há muito preconceito, né, com relação ao espiritismo, embora o contexto que Kardec vivia já modificou um pouco do que nós vemos atualmente, né, mas ainda há um certo preconceito em razão da ignorância. Allan Kardec cita que as ideias não se transformam senão com o tempo e jamais subitamente. Então, a gente tem que ter paciência com relação à propagação de novas ideias. As ideias enfraquecem com o tempo e outras surgem. Então, o que hoje é uma ideia predominante, amanhã passa a não ser à medida que as transformações vão ocorrendo. E o mesmo ocorrerá com o espiritismo, que, segundo Kardec, substituirá ideias vigentes, né, com a sua ideia inovadora. O que o espiritismo traz? O que ele promete, o que ele pode nos ajudar, né? Ele traz a felicidade, por isso uma propagação rápida, ou se pelo menos ele não traz a felicidade em si, ele mostra um caminho, né? Ele nos intui a essa reforma íntima, portanto um progresso moral através da transformação do indivíduo. O espiritismo ele tem que ser algo a mais do que um mero passatempo, como era na sua origem, como foi no seu primeiro momento de curiosidade. E, como já foi dito, promove essa reforma íntima dos indivíduos através da transformação de cada um pelo livre-arbítrio e o conhecimento adquirido. E a prática, né? Sem o conhecimento sem a prática, a gente vai ver ao longo do capítulo que realmente não é interessante. Então, quais são os períodos no desenvolvimento das ideias espíritas, segundo Kardec? No primeiro momento, a curiosidade, as mesas girantes, toda aquela parte de fenômenos, né? Então, nós temos aí os fenômenos, né? Vários aí que Kardec abordou. Essa fase já passou há bastante tempo. E uma vez satisfeita, a curiosidade em si, ela simplesmente muda para outro objeto. Então, as pessoas que entraram no espiritismo por mera curiosidade, elas não permanecem, exceto se essa curiosidade se transformar em algo, vamos dizer, a próxima fase, né? Mas se for por mera curiosidade, não se estabelece. Então, o outro período que ele aborda é a questão do raciocínio e filosofia. Então, essa fase é perene, comparada à curiosidade, né? Você permanece mais tempo. A curiosidade é momentânea, o raciocínio, a filosofia é perene, né? Ocorre a quem recorre ao pensamento sério. Então, essa fase, vamos dizer assim, é reservada a quem procura algo mais do que a curiosidade meramente. E o mais importante de tudo, a aplicação, que é a consequência dessa segunda fase do raciocínio e filosofia, né? De nada adianta a gente conhecer e não aplicar. Bom, mais à frente a gente vai ver aqui que para que essas transformações no mundo e o progresso moral ocorra, é necessária a renovação social. E essa renovação social não é o espiritismo que provoca, e sim a maturidade da humanidade, que passa a requerer as reformas, passa a ter a necessidade das reformas. O espiritismo ele está apto a habilitar esse movimento regenerador. Como? Por conta das suas características, né? Tem uma potência moralizadora, tem tendência de ideias progressistas, as ideias são bastante amplas e tem uma generalidade para abranger assim, um grande número de necessidades do nosso aspecto, vamos dizer assim, religioso, né, e de transformação moral. O espiritismo e a renovação social são contemporâneos. E o espiritismo veio no momento em que poderia ser útil para essa transformação, embora ele não seja a razão da renovação, né? Se o espiritismo viesse anteriormente, provavelmente teria sucumbido. Por isso que o momento correto do espiritismo é agora. Por quê? Porque não havia necessidade nos homens, não existia essa sede. E teria encontrado obstáculos insuperáveis, né? O espiritismo, segundo Emmanuel, pertence a Cristo. Pertence a Cristo e a seus prepostos, né? A fonte do espiritismo não é os homens, né? Porque esses são precários e perecíveis. A necessidade mais premente é a aplicação legítima do Evangelho.
E com relação aos fenômenos, eles acordam o espírito adormecido pela carne, mas não fornecem as luzes interiores. Somente o trabalho individual, com o trabalho individual é que se obtém essas luzes interiores, né? Essa iluminação. Qual a importância aqui dos princípios espíritas, né? As pessoas não se tornam melhores simplesmente em conhecer. Então, conhecer e estudar é uma parte importante, mas não é tudo. Somente o esforço individual pode mudar os comportamentos. E daí é que vai decorrer a consequência da transformação moral. E essa transformação ocorre pouco a pouco, não é de uma vez, né? Sempre Kardec ponderando essa questão do tempo. O espiritismo pode influir no progresso? Sim, com certeza é o que a gente chega à conclusão de que ele pode influir no processo. Como? Combatendo os vícios, estimulando as virtudes, fixando a nossa ação no presente, mas com a ideia de que essas ações nós estamos plantando o nosso futuro, né? Estimula, em razão dessa visão futura, a reforma íntima, para que nós tenhamos esse futuro melhorado. Ensina a suportar provas, a melhor suportar com resignação, né, e paciência. Desvia dos atos que podem retardar a felicidade futura, uma vez que nos livra, ou pelo menos nos orienta a nos livrarmos das tentações, vamos dizer assim. E é importante destacar também que não é somente pelo Espiritismo que a felicidade pode ser alcançada. A gente não pode ser detentor da verdade, assim como colocamos aspas ali na questão de que é a chave para todas as perguntas, o tudo pode esclarecer. Também nós temos que respeitar que nós pelo Espiritismo não é somente esse o caminho que leva vamos dizer, a essa felicidade futura, né? Então é isso, pessoal, um resumo aí bem sucinto da nossa unidade 4, que fala sobre essa questão da influência do Espiritismo no progresso. Ele faz no final do nosso capítulo, tem 3 perguntas aqui interessantes que abordam se a gente concorda com essa questão do Espiritismo é a chave, com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Eu acho que esse é um tema aí que requer uma discussão realmente em conjunto, porque, a meu ver, ele é chave para muita coisa, mas a gente, quando generaliza de uma forma de dizer que tudo se explica com facilidade, eu acredito que não. O Espiritismo ele é fantástico, traz muita informação, é muito amplo, mas eu acredito que explicar tudo com o Espiritismo é bastante difícil a gente ter esse algo completo, até porque a gente está num nível ainda muito inferior para estar se julgando detentor de todas as verdades. Sobre o que diz Allan Kardec, a segunda pergunta, o que nos diz Allan Kardec sobre a evolução das ideias, nós abordamos aí um pouco já sobre isso aí. E a simples aceitação dos princípios espíritas faz as pessoas melhores? Nós sabemos que não, né? Que simplesmente conhecer não é suficiente, né? É preciso a reforma íntima, e isso é que é o mais importante. Então, ok, pessoal, obrigado aí, isso aí, espero que tenha ajudado vocês aí também, como me ajudou. Na verdade, esse material mais me ajuda do que ajuda qualquer um. Obrigado.